Segurança pública, esse é um assunto que não tem fim. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui no Café Corporativo número 99. Até daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime, inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve, sistema de segurança e facilities. Café Corporativo, aqui no canal 25, estamos chegando aqui a 2 anos de programa, 2 anos de Café Corporativo e viemos hoje novamente falar sobre segurança pública, a segurança que interfere no mundo corporativo, que interfere no mundo empresarial e também no seu emprego, na economia de um país, em tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Para falar sobre isso hoje, eu trouxe aqui o Rafael Alcadipani. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, Rafael. Satisfação, uma alegria estar com você aqui. Obrigado. Rafael Alcadipani, ele é professor da FGV em São Paulo, ele é pesquisador da área de segurança pública, ele é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, membro do Conselho de Gestão da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria da Administração Penitenciária, é isso? Agora eu vou contar aqui para o nosso telespectador que quando o Rafael me mandou o currículo ontem, ele mandou assim, currículo resumido, tinha 2 páginas, isso resumido. Né? Então, nós estamos falando aqui com uma autoridade em segurança pública, um dos mais requisitados aí pelos órgãos de imprensa do Brasil todo. Rafael, o que a segurança interfere na vida empresarial, na vida corporativa e no emprego do cidadão? Em tudo, né? Porque a segurança pública ela é um dos principais elementos daquilo que a gente chama de risco Brasil. Né? Se você fazer negócio em um país onde você não tem, por exemplo, certeza se o seu caminhão vai chegar do ponto A para o ponto B, aonde você precisa gastar muito dinheiro, por exemplo, com escolta, aonde um executivo tem que ter um carro blindado, aonde aquilo que é comprado pode ser rapidamente roubado, aonde você pode ter de fraudes acontecendo dentro da empresa, onde aí, do ponto de vista do indivíduo, seu cartão de crédito pode ser clonado. Isso afeta, isso gera custo para as empresas. Seguro mais caro. Seguro mais caro, sem dúvida alguma. Seguro, todo o custo de segurança que você tem. Se você imaginar o tamanho da indústria de segurança do Brasil, que estima-se que é mais de R$ bilhão. Né? Então, assim, você tem toda uma interferência fundamental na possibilidade de você fazer negócio, da forma que você faz negócio e de como que a segurança vai impactar não só apenas os seus custos, mas a segurança é central do medo. A segurança ela pega numa das coisas mais primitivas do ser humano, que é o medo. Que é a vida, né? Exatamente, que é o medo de perder a vida, é o medo de sofrer uma violência, é o medo de você ser roubado, perder uma coisa que você gosta muito. Então é uma coisa que é central para o mundo dos negócios, né? Sem dúvida alguma, é uma das questões mais centrais. Se fala pouco, até no meu ponto de vista, eu acho que o mundo dos negócios a respeito disso. Geralmente você trata isso fechado num departamento de segurança, onde você contrata uma empresa de segurança para fazer as coisas. Agora, o negócio, parece que os empresários e também as empresas, elas esquecem que elas são parte disso. Imagine, por exemplo, a quantidade de câmeras que você tem numa grande empresa, que estão olhando para a rua onde podem acontecer coisas ali. Então, assim, essa integração entre empresas e mundo da segurança pública, ele é muito importante. E, infelizmente, no Brasil, isso ainda está caminhando devagar. Mas a segurança, da forma com que ela é hoje, ou seja, todos os aparatos de segurança, por sua vez, também geram muitos empregos. Sem dúvida. Isso também movimenta a economia. Sem dúvida. Isso é uma grande indústria, né? A segurança é uma grande indústria no Brasil. Imagina a quantidade de pessoas que são contratadas, por empresas de segurança, para se realizar escolta, para poder fazer monitoramento. É um grande negócio, né? Mas você acredita que se nós tivéssemos mais segurança preventiva, ou seja, se nós tivéssemos um cidadão mais educado, nós não precisaríamos de tantas pessoas trabalhando na indústria da segurança, mas em contrapartida você acredita que a economia andaria melhor? Sem dúvida, eu acho que essa é uma questão, né? Você ter mais segurança no país, você consegue ter mais facilidade para as pessoas executarem suas funções, as suas tarefas, você reduz todo esse custo, que é um custo altíssimo, né? Agora, por outro lado, a segurança também, um delegado me disse uma vez, e ele tinha toda a razão, ele falava que a segurança começa em casa, né?
quando você vê o seu filho chegando em casa com uma régua que não é sua e manda ele devolver, é quando você evita que seu filho ande com más companhias, sua filha ande com más companhias, é quando você tem uma conversa boa com o seu filho e consegue ter uma boa relação que o impede de comprar drogas, porque drogas é um dos grandes mercados ilícitos e que gera recursos aí, né, gigantescos para o mundo do crime, a possibilidade inclusive de comprar armas mais pesadas vem dessa questão desse comércio das drogas. Então assim, é toda uma complexidade. A gente tem, para pensar no mundo corporativo, há uma incidência de pessoas que usam drogas, como em todo quanto é lugar. Se pegar no mercado financeiro, por exemplo, sim, é conhecido como um setor onde você tem muita gente que usa drogas ilícitas, né? Então assim, vamos pensar a questão de festas, por exemplo. Quantas festas dessas gigantescas não tem, o quanto não é fornecido, e cadê a responsabilidade social da empresa que faz aquela festa com relação a impedir que essa droga entre lá dentro e seja utilizada? Ou então boates, na indústria do entretenimento que a gente está falando aí. Então assim, é um mundo sem fim, essas interações são um mundo sem fim. Na realidade, essas empresas vivem um pouco disso também e fazem vista grossa, fingem que combatem, mas na realidade não combatem, porque isso alimenta também o setor da diversão, sim, do clima, né? Faz sentido isso que eu tô falando? E outra coisa, né? Se a gente for pensar essa coisa de droga, poxa, tantos países já estão regulamentando o mercado da maconha, por que a gente não regulamenta aqui? Imagina se o business que isso ia gerar, o tanto de recurso que ia gerar, o tanto de imposto que ia gerar. Você é a favor disso? Eu sou a favor disso, eu sou a favor disso. Eu acho que esse principalmente com as drogas de menor potencial ofensivo, como a cannabis, né? Você tem isso já regulado em estados até conservadores nos Estados Unidos, você tem o Canadá inteiro como país regulou, isso gera empregos, isso gera imposto, isso é fantástico do meu ponto de vista, assim como o jogo. Eu acho que o jogo deveria ser legal, não deveria ser ilegal. Hoje as pessoas jogam em cassinos clandestinos. Agora, se você tivesse, imagina, grandes empresas do entretenimento, a gente criasse uma Las Vegas brasileira, por exemplo. Quer dizer, você gera toda uma economia, seria todo um setor da economia que seria interessante, né? Agora, eu acho legal isso que você está falando do jogo, eu nunca tinha feito essa reflexão. Mas em relação à maconha, você não acredita que é um degrau para a próxima droga? Não, pode ser, mas tudo é um degrau para a próxima droga. Ou seja, ela vai acontecer claro, do mesmo jeito, e na prática ela é legalizada hoje no Brasil. É raro você prender um sujeito que está fumando maconha na rua. Você vai mandar no máximo ele apagar. Se o sujeito chegar para apresentar uma ocorrência de um cara fumando maconha, imagina o gasto de coisa pública, de dinheiro, de combustível, de viatura, de policial, para prender um cara que está fumando um baseado. Nem teria como. Não tem nem isso. E assim, hoje é legalizado. Eu moro em São Paulo, você anda nas ruas ali onde eu moro, vai no Parque do Ibirapuera, você vai em praças no Brasil, você vai em... Todo mundo está fumando, assim, descaradamente na rua. Por que o Estado não ganha com isso? Por que o Estado se nega? É uma fonte de receita que seria excelente, né? Melhoraria a qualidade da droga. Imagina grandes empresas de cigarro com esse mercado, agindo nesse mercado. Eu acho que é o caminho natural. A cocaína é mais regulada, é mais difícil, mas acho que descriminalizar o usuário também é importante, porque o problema da droga é que quando eu deixo isso ilegal, é meio como o álcool quando era ilegal nos Estados Unidos. Você gera todo um negócio ilegal que no final não vão parar. As pessoas faz 800 mil anos, eu estou brincando aqui, né, com a expressão, as pessoas usam drogas e elas não vão parar de usar drogas porque é ilegal, né? Outra coisa que também teria que regulamentar é prostituição. Não faz sentido algum ser uma coisa proibida, teria que ser também legalizada, onde essas pessoas ganhassem todos os direitos que elas teriam, pudessem se aposentar, uma série de coisas. Eu acho que a gente precisa pensar pensando numa lógica corporativa, o que a gente pode fazer negócio? Porque quando a lógica do negócio entra, sai a lógica da violência. Então, se a droga for legalizada, a lógica vai ser a lógica de mercado, do mais eficiente, do mais efetivo, do melhor produto, do melhor estratégia de marketing. E não vai ser a droga de quem tem o maior fuzil, quem é o cara que consegue corromper mais a polícia ou o sistema judiciário como um todo. Ou seja, muda completamente a lógica. Sem lei, né? Exato. Mas vamos falar sobre isso no segundo bloco. A gente vai fazer um intervalinho agora. Vamos ver os nossos patrocinadores aqui. E na volta, nós voltamos a falar a respeito dessa questão da legalização. Toda a indústria sabe que as embalagens são um elo fundamental na cadeia de suprimento. Porém, existem vários problemas, como estoques lotados, variedade enorme de fornecedores, sem falar nos problemas na logística de entrega. A La Rondine, empresa com 30 anos de experiência, desenvolveu o Hub de Embalagens. Um produto inovador. Você terá tudo o que precisa em um só lugar.
Conheça o Hub de Embalagens, solução ideal da La Rondine. O Grupo H-Serve é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo H-Serve, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. De volta aqui ao Café Corporativo com Rafael Cadipani, que é pesquisador em segurança pública, sobre o tema, né, segurança pública, requisitado aí pelos órgãos de imprensa de todo o Brasil e de outros lugares também. E nós falávamos agora há pouco, no primeiro bloco, a respeito de legalização de drogas, de prostituição, e você disse que você é a favor, porque onde o Estado entra, ele consegue organizar. Você entende dessa forma? Não só apenas o Estado, também o mercado, né? Onde a lógica de mercado, a lógica empresarial entra, ela organiza. E organiza pela lei de mercado, pela lei de quem vende melhor, pela lei de quem tem uma melhor estratégia de marketing, pela lei de quem tem a melhor estratégia de uma forma geral. Pela lei da oferta e da procura. E não pela lógica de quem é o cara que tem o fuzil mais forte, quem é o cara que consegue corromper melhor o agente público. Então eu acho que é uma coisa que... O problema disso é que daí entra a questão moral, né? A questão moral é um problema grave, porque as pessoas, quando entra-se a questão moral, nessa mania brasileira de achar que lei no Brasil serve para alguma coisa. As leis que são feitas pelo Congresso, elas não superam as leis que são feitas pela natureza. Exato, pela rua, pela prática, pelo cotidiano. É claro que a gente não pode permitir que uma pessoa mate a outra, um homicídio, um estupro, essas coisas, elas são... Mas assim, você pensar que você vai regular a conduta, que é uma mania no Brasil hoje, você regula a conduta da pessoa individual por lei. Não existe isso, não tem. A polícia tem que estar focada em coisas muito mais importantes. Ela tem que estar indo atrás do sequestrador, ela tem que estar indo atrás do cara que é, por exemplo, um homicida, um cara que é uma quadrilha de rouba-banco. Essa coisa a gente tem que estar preocupado. Agora eu te pergunto duas coisas. Regulamentando prostituição, por exemplo, você acredita que diminui aquela violência interna dos cabarés? Olha, diminuir a gente não sabe, mas pelo menos a pessoa vai ter uma opção de tentar fugir do cafetão, né? Do cara, do aliciador dela, né? Vai ter uma tentativa de mexer um pouco com isso, né? Prostituição é um outro mundo complicado, porque entra com uma série de questão de tráfico humano, tem todo mundo que é um mundo muito complexo aí colocado, né? Mas do jeito que está no Brasil hoje é uma terra sem lei esse mercado. Esse mercado é um mercado que é regulamentado, de novo, pela lei do mais forte, pela lei da violência, e as pessoas usam prostituição, tanto masculina quanto feminina, quanto as outras formas, né? Eu acho que o ponto central para mim é esse, assim, o que o mercado pode regular melhor do que a lógica da violência. Vamos voltar numa outra questão. Você falou sobre aquela questão da educação, dos pais educarem seus filhos, não deixavam vir com lápis roubado na escola. Você acredita que num ambiente, muitas vezes já pervertido, e aí a gente acaba vendo isso acontecer mais frequentemente em bairros de periferia, em comunidades, você acha que ali mesmo assim é possível com que as famílias não permitam com que seus filhos sejam influenciados pelas gangues, pelas tribos que estão ali? Sim, a maioria das pessoas que moram nos bairros pobres do Brasil são pessoas de bem. A grande maioria das pessoas que moram... Ontem aconteceu um caso que eu fiquei emocionado na manhã em casa lá, que foi a senhora que trabalha para nós lá na minha casa, estava contando do marido que foi demitido e que da dificuldade que ela estava tendo dessa empresa, uma empresa terceirizada, que o marido foi demitido e ela não conseguia nem o documento para ele poder entrar com seguro-desemprego. Ela tem um filho de 9 anos. E eu estava conversando com ela, não sei o quê, daí ela falou o quê? Eu falei, não sei, eu comecei a perguntar do filho dela, ela falou, o senhor não sabe, o meu filho está vendo o perrengue que nós estamos passando, a dificuldade que nós estamos passando, e ele todo dia estuda, e quando ele vai estudar, ele fala, mamãe, eu vou estudar bastante para poder dar uma velhice boa para você e para o papai. Quer dizer, olha que coisa linda você imaginar que um jovem vê na educação a chance dele poder cuidar dos pais dele, um jovem de periferia. O menino chama Henrique, é desse menino que a gente tem que lutar para conseguir ter uma educação melhor.
Porque o que os estudos mostram? O que a ciência mostra? Quanto mais educação uma pessoa tem, menos ela é vítima de crime, menos crime ela vai praticar. Tudo bem, você pode falar, tem o Marcelo Odebrecht, mas tudo bem, mas isso é exceção da exceção da exceção de gente que vai estar fazendo esse tipo de coisa. Via de regra, a pessoa que tem mais estudo, ela vai ser menos vítima de violência. Violência doméstica aí é uma outra pegada, porque daí entra umas outras lógicas, né? Mas ela vai ser menos, ela vai ter muito a perder, ela não vai querer entrar em problemas. E eu acho que uma das grandes fundamentais para a gente mudar a situação da segurança pública no Brasil, e não é uma fala vazia, porque as pessoas falam muito isso, mas elas não praticam, a gente vê, né? No Brasil, infelizmente, se fala muito e pratica muito pouco. Embora, numa cidade como Jundiaí, você tenha um sistema de educação para o nível fundamental muito bom, que ajuda, e eu acho que a gente tem que investir muito nisso. E parar de ver, só para concluir uma coisa, parar de ver segurança pública só como um problema de polícia, que é a forma que a gente vê. De combate ao crime que já está acontecendo. Exato. Eu acho interessante porque Jundiaí é uma cidade privilegiada. Aqui a gente tem, sim, uma educação que não é ainda ideal, mas ela está num nível um pouco mais elevado do que a gente vê na média nacional. E segurança é a mesma coisa. Eu entendo Jundiaí como uma cidade extremamente segura. É uma cidade onde a gente consegue andar na rua com tranquilidade. Digo, ainda falta muito para a gente chegar ao ponto ideal, mas na média do que a gente vê no Brasil, nós estamos melhor. Isso traz um ambiente melhor para se empreender, então? Sem dúvida alguma. É muito mais tranquilo. O sujeito vai saber que, embora aconteça um pouco de roubos, às vezes, de carga nos anéis aqui em volta e tudo mais, mas o sujeito ele vê como ele procura a segurança para ele poder. A segurança é o básico, né? Aquilo da história do Maslow, né, das necessidades básicas, da segurança é o básico. Você tem que ter o mínimo para você poder fazer a coisa acontecer, né? Agora, veja Jundiaí, que coisa interessante. Por que Jundiaí é tão segura e você vê vários municípios em torno de Jundiaí que não são tão seguros? Porque o índice de desenvolvimento humano de Jundiaí, ele é muito alto. Quer dizer, você tem um IDH maior... O IDH ele é proxy para violência, para locais de violência. Onde você tem maiores IDHs, você vai ter menos violência. Países onde você tem maiores IDHs, regiões onde você tem maiores IDHs. Se você pensar, a cidade de São Paulo ela é muito violenta, principalmente nas suas periferias, nas suas franjas. Se você pegar, por exemplo, o indicador de homicídio de São Paulo, das regiões nobres de São Paulo, são compatíveis com Bélgica, Alemanha e Holanda. Se você pegar o indicador de homicídios das periferias, das franjas da cidade, eles são indicadores que são maiores do que a média da América Latina, que é um lugar onde mais se mata gente no mundo. Né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico traz ambiente mais seguro. Então, hoje a tarefa seria desenvolver o cidadão. Desenvolver de forma social o cidadão, não apenas economicamente, que a gente viu isso acontecer no Brasil. Porque o problema é o seguinte, quando eu desenvolvo só economicamente, que foi o que a gente viu aí nos últimos governos anteriores a esse, né? Esse tempo que a gente teve o espetáculo do crescimento e coisas do gênero, quando eu desenvolvo apenas o econômico, começou a acontecer muito em periferias em São Paulo, que as pessoas começavam a ganhar dinheiro e gerava uma disparidade na própria periferia. Então o cara ia sequestrar o cara que tinha comprado um carro novo, um carro bom. Então assim, muito da criminalidade, ela saiu dessas regiões que são centrais porque são regiões extremamente com presença de polícia, com presença de segurança privada e foram para esses lugares onde o cara cresceu economicamente. Então um dos problemas centrais do Brasil não é só crescimento econômico, é crescimento social. É investir na melhoria da educação, é investir na melhoria da saúde, é investir na melhoria da condição social. Por exemplo, uma coisa que a gente fala pouco, né? Por que Jundiaí também é tão seguro? Você tem pouquíssimas áreas em Jundiaí de urbanização caótica. Sim. Né? Você vai pegar o São Camilo, você vai pegar um pouco do Jundiaí Mirim, você não vai pegar outras áreas da cidade, a urbanização ela é bem colocada. A gente não vê rua de terra em Jundiaí. Boas urbanizações significam que eu vou ter um menor espaço para o crime. Menos favela, eu vou ter menor espaço para o crime. Por isso que a gente tenta bater na tecla sempre que pode que a polícia é como se fosse a UTI da segurança pública. É como se eu precisasse ir no hospital e ir para a UTI. Quando eu preciso chamar a polícia é porque tudo deu errado antes. E a gente precisa investir. Jundiaí tem feito bem isso, ela tem conseguido lidar com esses fatores sociais e também porque o preço do imóvel cresceu, jogou toda a pobreza para fora. Então, quer dizer, muitos dos trabalhadores, das pessoas do crime está fora da cidade porque não consegue pagar para ficar em Jundiaí. Jundiaí é caro para morar. Né? Com certeza. Rafael, nós vamos dar mais um intervalinho, a gente vai ver agora o comercial da Uptime. Na volta, eu vou convidar aqui um agente da segurança local, Dr. Duarte, que você conhece bem, que nosso telespectador também conhece bem, para sentar aqui ao teu lado e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de Jundiaí.
Até daqui a pouco. Já o VR, a realidade virtual, é a que leva o aluno. Ela transporta o aluno. Por quê? Porque a possibilidade de você imaginar que a gente isola um aluno por completo quando ele põe esses óculos aqui, ele se fecha do mundo que está ao redor dele. E ele isolado nesse universo, você transporta ele para onde você quiser. O cara está dentro da sala da casa dele e você leva ele para uma praia, para o aeroporto. Este transporte imersivo, ele permite você colocar e contextualizar o aluno em alguma situação de aprendizado que você queira que ele viva. Voltamos aqui para o terceiro bloco do Café Corporativo, nosso Mais Cafeína, agora já com o Dr. Duarte aqui. Obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Dr. Luiz Carlos Duarte, que é delegado de polícia aqui de Jundiaí, né, responsável pelo DIG e vem pela DIG, né, que é a Delegacia de Investigações Gerais, e vem trazer um pouco mais de informações aqui da segurança da nossa cidade também. Jundiaí, como eu estava falando e como nós falamos há um mês atrás, é uma cidade mais segura do que a maioria, do que a média do estado, correto, doutor? Correto. A nossa região, Jundiaí e, consequentemente, as cidades vizinhas apresentam índices interessantes de segurança em relação às demais cidades. Agora, eu achei interessante que o Rafael conhece bem nossa região, né? Ele é de Jundiaí. Ele é de Jundiaí. Uma das maiores autoridades de segurança que nós temos aqui no país e é de Jundiaí. Então, ele conhece também os assuntos próprios da nossa cidade. Interessante que ele é um pesquisador, mas você me falava fora do ar que ele é um pesquisador que não é um pesquisador à distância. Ele é um pesquisador de dentro da viatura mesmo. Sim, nós tive a oportunidade de conhecer o professor Rafael quando ele nos deu aula no curso superior de polícia, né? Então ele gentilmente cede os seus conhecimentos lá para esse nível de estudo da Polícia Civil. E aí a gente vem acompanhando o trabalho dele. Além de um pesquisador acadêmico, o diferencial do professor Rafael é que ele é um pesquisador de campo, né? Então, eu desconheço outro pesquisador que faça isso. Ele entra numa viatura, nas delegacias especializadas, acompanha as equipes. Porque para se conhecer polícia, precisa andar junto com a polícia. Para se ver os erros, os acertos, as dificuldades, a questão jurídica, como é que isso é na realidade. Então, ele faz isso já há bastante tempo. Tivemos a honra dele acompanhar também uma operação que nós fizemos aqui em Jundiaí, envolvendo 200 policiais de toda a região de Campinas, coordenada aqui pela nossa seccional, de combate a crime organizado, que resultou, inclusive, na condenação de 34 indivíduos, numa soma superior a 150 anos de prisão. Então, ele nos honrou com a sua presença aqui na nossa operação. Agora, essa questão, Rafael, de ter uma polícia preparada, uma polícia que é embasada também por conhecimentos científicos, faz com que aumente a segurança ou só o IDH interfere nisso? Como que você vê? O crime é multifatorial, não existe um único fator com relação a crime, são vários fatores, né? Você ter uma polícia preparada, com fundamentação científica. Hoje a gente tem mais de 30 professores voluntários da Fundação Getúlio Vargas, voluntários, ninguém ganha nada, né? Ajudando na Academia de Polícia Civil. Isso é muito importante para a gente poder ter uma polícia que seja cada vez mais técnica, mais profissional. Hoje funciona muito bem, Jundiaí aqui temos o Dr. Duarte, é uma expressão dentro da polícia no Brasil, né? Assim, que consegue fazer ótimos trabalhos e consegue resolver, é muito bem gerida também aqui a área, aqui pelo Dr. Branco, né? Mas quanto mais profissional a polícia, melhor. Mais profissional, mais ela vai conseguir desbaratar a quadrilha, mais ela vai conseguir fazer com que o crime não aconteça, né? Na medida em que eu prendo um criminoso, que eu tiro, como o doutor comentou, esses mais de 30 da rua, eu estou evitando que o crime aconteça, né? A importância que ele está dizendo aqui quando a Polícia Civil chama profissionais que não são policiais para ministrar aula, é importante. Nós começamos a buscar conhecimento outros e não se limitar à nossa formação policial. Nós temos limites.
Então, é importante o pesquisador, ele trouxe diversos professores para incrementar isso. Então, eu vejo com bons olhos a Polícia Civil abrir a porta da sua academia para outros que podem até não ter a mesma opinião da polícia, mas nós temos que ouvir, temos que discutir e pensar, isso é importante. Então, maravilha! Nós encerramos aqui o Café Corporativo com a presença dessas ilustres autoridades policiais aí da segurança pública, levando um óculos de realidade virtual do nosso patrocinador. E você que está em casa, continue nos vendo aqui no Café Corporativo, acesse as nossas redes sociais e na próxima semana nós voltamos com mais um programa aqui no Canal 25. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. E Grupo H-Serve. Sistema de segurança e facilities.